Olá a todos, tudo bem? Olá, tudo bem? Daqui a pouco vamos começar mais uma live com o Binelli, tá bom? Se quem já tiver entrado, só me responda se vocês estão me ouvindo bem ou se o áudio está mais ou menos, por favor. Se alguém conseguir comentar se está legal o áudio ou se ele não tá bom, né? Se puder comentar, eu vou agradecer se o áudio está ou não está legal, tá bom? Então sim, tá legal. Então vamos falar daqui a pouco com o Ricardo Binelli. E o nosso tema é Fundos de Investimentos de Direitos Creditórios. Boa noite ao Hermínio Araújo e vamos falar agora com o Binelli, diretor, sócio-diretor da Solis Investimento. Como vai, Binelli? Tudo bem? Você tá bem, Rafael? Tudo ótimo. É uma satisfação estar aqui com você, conversando sobre um tema, fundo estruturado, produto estruturado, que é de fundamental importância para o mercado financeiro brasileiro. E hoje, Binelli, quem mais se aproveita disso é o investidor institucional, né? O investidor institucional tem um apetite muito grande por esse tipo de produto. Mas antes eu gostaria que você fizesse uma apresentação sua e da Solis. Maravilha, muito obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade desse bate-papo. Nós aqui, tanto eu quanto a empresa, somos militantes, né, dessa classe de ativo de renda fixa super interessante, com um potencial muito grande para agregar aos investidores, que é o FDIC, né? Eu comecei no mercado financeiro há 30 anos atrás e desde 2005, ou seja, há 15 anos, venho trabalhando diretamente com FDICs, né, fundos de recebíveis, que é uma classe de ativo de renda fixa que consegue aproximar o investidor de níveis muito interessantes de retorno e que tem como uma característica principal trazer toda a proteção, né, da estrutura, como se chama, para defender, proteger o investidor dos riscos de inadimplência, né? Então, é uma maneira, é um instrumento muito poderoso para agregar Sharp, agregar qualidade de risco-retorno no portfólio dos investidores. A Solis, ela, dentro de todo o seu planejamento, até diferentemente um pouco de outras gestoras que trabalham com fundo de crédito, a gente resolveu não diversificar a nossa carteira, nosso patrimônio sob gestão em várias classes de ativo, a gente resolveu se especializar nesse nicho dos FDICs, né? Então, a Solis hoje é uma gestora com um pouco mais de 5 bilhões e 600 milhões de reais sob gestão e todo esse dinheiro está dividido entre FDICs e estratégias de fundos que compram cota de FDICs. E o que eu entendo que é o nosso principal valor agregado é justamente a capacidade de analisar e monitorar os FDICs na sua intimidade, de uma maneira bastante minuciosa. A gente tem um sistema de tecnologia muito poderoso para que a gente consiga olhar os recebíveis, né, duplicata a duplicata dentro da carteira de um FDIC para poder ter a tranquilidade com aquele investimento. Muito bem. Vamos supor que quem esteja nos assistindo agora, eu vou gravar essa live, depois ela vai poder ser vista quantas vezes a pessoa quiser. Então vamos pensar que o que o Binelli passa agora, você pode ver depois, porque a gente vai falar de alguns assuntos técnicos. Então, a primeira coisa que eu gostaria que o Binelli esclarecesse é o seguinte: são as diferentes classes dos FDICs. Por que que elas existem e quem provavelmente compra qual classe do FDIC? Joia, muito bem colocado. Rafael, pergunta muito boa, porque o FDIC, diferentemente de outros fundos, ele tem uma estrutura de capital.
né, ele tem classes de cotas diferentes. Então, usualmente, um FDIC vai ter pelo menos duas classes de cotas. Uma cota chamada de subordinada júnior e uma cota chamada sênior. Em um ou outro FDIC, você tem uma cota no meio do caminho, que é a cota mezanino. Mas vamos pegar o princípio geral, porque fica mais fácil a gente explicar e fundamentalmente se repete em todos os FDICs, né? Então, o que acontece? Alguém que vai montar um FDIC, ele vai, em primeiro lugar, ele vai medir a inadimplência histórica da carteira que ele vai ceder para o fundo, né? Então, imagine um exemplo que eu sempre dou, um laticínio que forneça para supermercados e padarias, né? E esse laticínio tem lá uma carteira de diversos supermercados e padarias. O que ele vai fazer é, historicamente, quanto é que eu perco por inadimplência? Historicamente, quanto que os supermercados e padarias não pagam, né, do leite que compram de mim? Aí sai lá uma medida, 4%. Aí vem, então, uma empresa de auditoria, de classificação de risco, uma empresa de rating, e vai dizer o seguinte, olha, para uma inadimplência de 4%, se você quiser uma nota duplo A, você precisa botar 20% de cota subordinada. Se você quiser um triplo A, você precisa colocar mais, você precisa colocar 30% de cota subordinada. Então, o que é a cota subordinada? É uma cota cujo retorno depende do retorno estar subordinado ao retorno do cotista sênior. Vamos colocar de outra maneira. O cotista subordinado, ele só recebe depois que o cotista sênior receber. Ou seja, quem arca com a inadimplência é o cotista subordinado. Do outro lado, você tem o cotista sênior, que se beneficia da proteção da cota subordinada, assim como recebe uma perspectiva de uma rentabilidade definida, né? Então, olha, você vai ganhar cotista sênior CDI mais 5, você vai ganhar 150% do CDI. Então, o cotista sênior recebe a proteção da cota subordinada e uma rentabilidade definida para o seu investimento. Ora, o subordinado arca com os custos e arca com a inadimplência. O que ele recebe em troca? Qual é a troca que existe entre o cotista sênior e o cotista subordinado? O cotista sênior, ele aceita abrir mão de um pedaço da receita que o dinheiro dele gera a favor do cotista subordinado. Então, vamos imaginar um FDIC que empreste dinheiro a 2% ao mês, tá certo? Então, grosseiramente falando, numa conta linear, esse FDIC está emprestando dinheiro a 24% ao ano. E ele remunera o cotista sênior a CDI mais 5. Então, grosseiramente falando, ele está remunerando o cotista sênior a 11% ao ano, 11,15% ao ano. A diferença entre 24 e 11, quem se apropria dessa rentabilidade é o cotista subordinado. Então, ele arca com a inadimplência, ele oferece uma rentabilidade definida para o cotista sênior, mas ele ganha o direito de se apropriar de um pedaço da receita que o dinheiro do cotista sênior gera. Então, quem quer investir num instrumento de renda fixa, que oferece uma taxa de remuneração interessante e conta com a proteção da subordinada, investe em cota sênior. Quem tem um apetite maior para o risco, aceita correr o risco na inadimplência e busca um retorno mais expressivo, vai comprar a cota subordinada. Vamos supor um FDIC com 100 milhões de patrimônio. 100 milhões. 80 milhões com cota sênior, 20% de subordinada. Essas proporções fazem sentido ou elas estão muito fora da realidade? Elas fazem bastante sentido. Na verdade, a gente costuma ver... A pergunta é interessante porque vai depender muito do tipo de ativo que o fundo vai comprar. Então, veja lá, vou dar 3 situações aqui.
uma vez nós investimos num FDIC de conta de água. Olha que interessante, né? A Companhia de Água do Rio de Janeiro cedeu para um FDIC o fluxo futuro, uma parte, né, do fluxo futuro de recebimento de contas de água. Esse FDIC ele era interessante porque existia uma conta centralizadora que recebia todo o fluxo de água da companhia. Vamos imaginar que fosse 50 milhões por mês. Mas a companhia só tinha cedido 10 milhões para o FDIC. Então, o que acontecia? Os usuários pagavam sua conta de água, o dinheiro entrava na conta do FDIC, entravam lá 50 milhões, o administrador pegava 10 milhões, mandava para o FDIC, pegava 40 milhões, devolvia para a companhia. Aí, se tivesse uma inadimplência de 5 milhões de reais, ao invés de entrar 50, entrariam 45, 10% de inadimplência. Né? O que o administrador faria? Entraria 45, manda 10 para o FDIC, manda 35 para a companhia. 20% de inadimplência. Em vez de entrar 50, entraria 40. Passa 10 milhões para o FDIC, né? E mandaria 30 milhões para a companhia. Então, veja, nesse caso, desse FDIC de conta de água, a coisa mais importante não é a subordinada. O FDIC tinha lá 5% só de subordinada. O mais importante era o fluxo de dinheiro que passava naquela conta de arrecadação. Então, você podia ter uma outra garantia, que era o excesso de fluxo de dinheiro que passava na conta do FDIC, e a subordinada poderia ser pequena. Agora, você vai num FDIC de empréstimo consignado, público, ou seja, nosso devedor é o governo, é o INSS, são as Forças Armadas, né? É quase uma proxy de um risco soberano. Num FDIC desse, você vai ter ali 10, 15% de subordinada. Aí você vai para um FDIC que a gente chama de multicedente e multisacado, né? Que atua com pequenas e médias empresas, crédito pulverizado. Você vai exigir uma subordinação maior, 25%, 30% de subordinação. Então, o nível de subordinação, ele varia de FDIC para FDIC, dependendo de que crédito aquele fundo vai comprar e da estrutura que vai existir ali. Mas alguma coisa entre 20% e 30% costuma ser muito comum. Agora, Rafael, deixa eu aproveitar a sua pergunta para explorar um outro ponto. Né? No nosso FDIC que você sugeriu, com 20 milhões de cota subordinada, 80 milhões de cota sênior. É muito comum a gente ouvir a seguinte pergunta. Significa, então, que o fundo precisa perder 20 milhões de cota subordinada? É o que eu ia perguntar em seguida. Né? Assim, preciso perder 20 milhões para o cotista sênior ser atingido? Na verdade, é melhor do que isso. Porque, veja, não é que o cotista subordinado vai lá, coloca 20 milhões e esquece. Ele tem uma obrigação, pelo regulamento do fundo, de manter aqueles 20% de subordinação durante toda a vida do fundo. Então, se houver uma inadimplência e a subordinação cair, por exemplo, de 20 milhões para 19 milhões, o que vai acontecer é que o administrador do FDIC vai chegar para o subordinado e vai falar, amigo, complementa aí, coloca de novo os 1 milhão que estão faltando. Né? Traz de 19 para 20 novamente. E se porventura o subordinado não fizer isso, o administrador vai convocar uma assembleia para que os cotistas decidam se querem ou não continuar com aquele FDIC. Né? Então, a subordinação ela não é uma medida estática. Coloca 20 milhões e esquece. Não, coloca 20 milhões e mantém pelo menos, não 20 milhões, 20% durante toda a vida do fundo. Né? O que dá ainda mais robustez a essa proteção. Tá. Agora, se a subordinação, vamos pegar aqui um caso super simples, FDIC, multicedente, multisacado. Ou seja, quem está comprando, quem está vendendo, está tudo pulverizado. Supostamente está tudo pulverizado, não é isso? Ou seja, tem um monte de devedor, não é só um devedor, tem um montão de devedor. Então, esse montão de devedor é o sacado, não é isso? Perfeitamente, isso aí. Então, sacado é o camarada que deve. Só que esse FDIC foi lá e comprou recebíveis da empresa que faz leite ali da esquina. Mas esse mesmo FDIC também comprou recebíveis da loja de material de construção. Esse mesmo FDIC comprou recebíveis
de vários cedentes. Então, a gente tem vários cedentes, que são quem recebeu o dinheiro do FDIC e entregou o recebível, e tem o sacado, por isso que é muito sacado, muito cedente. Vamos supor uma estrutura, 10% de subordinação. Sempre um FDIC de 100 milhões de reais. Então, tem 10 milhões de cotas subordinadas, 10 milhões em cotas, e 90 cotas sêniores. Quem estiver nos ouvindo, provavelmente, se quiser comprar, vai comprar a cota sênior, certo? Então, provavelmente, se alguém quiser comprar um FDIC, provavelmente vai comprar a cota sênior. É verdade? Provavelmente. É verdade, e na minha leitura é o mais recomendado. Né? Por quê? A cota subordinada, ela ainda que ela se aproprie de uma parcela do resultado maior, ela é responsável pela inadimplência. Ela investir em cota subordinada requer um entendimento muito profundo de crédito, ao mesmo tempo que requer um estômago danado. Né? Porque, veja, se você pegar o cotista sênior, no nosso exemplo lá de uma remuneração de CDI mais 5, ele está olhando a cota dele e está vendo lá, CDI mais 5, CDI mais 5, CDI mais 5. É uma tranquilidade. Enquanto você vai olhar o cotista subordinado, tem hora que a cota rendeu 800% do CDI, tem hora que rendeu 200% do CDI, tem hora que rendeu menos de 200% do CDI, a hora que teve ali uma inadimplência. Né? Então, o investimento em cota subordinada, ele requer um nível de envolvimento e de conhecimento muito específico. E outra coisa, é bom que a gente conte com o escolhedor do crédito ou quem está cedendo crédito como cotista subordinado. Né? Além da proteção matemática, que eu já exemplifiquei, eu tenho uma inadimplência de 5% e uma subordinação de 30%. Né? Então, eu tenho aí 6 vezes a inadimplência histórica de proteção. Muito interessante. Mas olha só, se a gente fizer com que o laticínio do nosso exemplo ele seja o cotista subordinado do FDIC, ele não vai ter incentivo nenhum para colocar dentro do fundo o crédito daquela padaria que não paga. Porque se ele é quem vai perder primeiro, por que ele vai colocar um crédito ruim na carteira? Né? Então, uma coisa que nós fazemos aqui na Solis, nos nossos fundos que compram cota de FDIC, a gente não compra cota subordinada e mais. A gente exige que o cara que escolhe o crédito ou o cara que cede o crédito para o fundo, esse cara tem que ser o subordinado, ele não pode vender as cotas dele. Aí a gente traz um alinhamento de interesse muito poderoso para o sucesso da operação. Binelli, com dinheiro vende informação. A gente aglomera, só que a gente não dá opinião. A gente não dá opinião. É informação sem opinião. Por quê? Porque a gente quer que o usuário do Com Dinheiro, quem está nos assistindo agora, tenha neurônio para fazer as perguntas certas. Se o cara quiser um negócio mastigado, não quero nem saber, esse cara não serve. Porque você vai explicar, ele não vai entender, aí dá um problema, ele vai dizer que você não avisou. Por que eu estou falando isso? Você vai comprar um FDIC, cota de FDIC, você tem que saber qual é o tipo de FDIC. É um multissacado multicedente? É um consignado? É um FDIC em que os recebíveis estão performados ou não estão performados? Então eu quero que você explique daqui a pouco isso. Recebível performado, não performado. Mas a primeira coisa que alguém for comprar um FDIC é saber qual é a série que está comprando. Se está comprando a subordinada, está correndo mais risco, e depois eu tenho outras observações a fazer, ou se está comprando a série sênior. Ainda que você esteja comprando a série sênior, você tem que saber qual é o nível de subordinação. Então só para recapitular, o fundo tem 100 milhões de PL e 10 milhões de cotas são subordinadas. Então, a sênior são 90 milhões. Então, para as cotas sênior ser atingida, tem que ter uma inadimplência tal de 10 milhões e o cotista subordinado não completou. Né? Então, tem muitas coisas para dar errado. Então, mas tudo bem. Então, agora, se você está entrando num FDIC que a subordinação é de 20%, opa, tem mais garantia. Mas a subordinação de 20% vai fazer com que a sênior
Em vez da a promessa de rendimento, a rentabilidade alvo, ser de CDI mais 5, talvez seja CDI mais 4. Se tiver uma subordinação de 40%, a rentabilidade alvo da cota sênior vai ser talvez CDI mais 3. Então, tem que saber fazer as perguntas corretas. E aí eu queria que você explicasse a questão do performado, o crédito performado, o crédito não performado e explicar para a gente o que é esse FDIC fumaça. Maravilha. Vamos lá. Então, um crédito performado é aquele crédito em que a mercadoria ou o serviço que está relacionado a ele já foi entregue ou foi prestado. Então, veja lá, o nosso laticínio, ele já vendeu o leite, ele já entregou o leite lá para a padaria, tá certo? Então, a hora que isso acontece, a gente não corre mais o risco do laticínio. A gente está correndo o risco daquela quantidade enorme de padarias e supermercados que compram do laticínio, né? Então, um crédito performado faz com que você deixe de correr risco cedente para correr risco sacado. E, geralmente, você deixa de correr risco de um cedente para correr risco de vários sacados, né? Esse é um ponto muito charmoso do FDIC, porque o FDIC ele é um pulverizador de risco. Quando você tem um crédito a performar, é um crédito em que a mercadoria ou o serviço não foi prestado ainda, né? Então, eu vou dar um exemplo. Houve, há um tempo atrás, um FDIC em que, se eu não me engano, era a Odebrecht, vendeu para o FDIC o direito que ela tinha de usar um conjunto de cadeiras ou camarotes do Maracanã. Então, o que ela vendeu? O fluxo futuro de bilheteria daquele espaço, daquelas cadeiras e daqueles camarotes do Maracanã. Então, esse era um FDIC a performar, porque você não tem ideia se vão usar 100 pagantes, 1.000 pagantes, 500 pagantes. Você vai tentar estimar uma média, né, de como é que foi nos últimos anos e tentar comprar aquilo ali acreditando. Mas é um crédito a performar, né? O FDIC de fumaça é uma denominação que vem sendo muito usada quando você está falando de recebível de cartão de crédito, né? Então, você tem uma empresa, um comércio qualquer, ele vende sua mercadoria com recebível de cartão e ele vai receber, ele vendeu parcelado, vamos dizer, em 3 vezes, né? Então, ele vai receber em 30, 60, 90 dias, ele pode pegar aquele recebível performado e vender para um FDIC. Mas alguns FDICs estão fazendo o seguinte, espera aí, esse comércio aqui, ele costuma vender 10 mil por mês recorrentemente. É um cara que tem histórico, o comércio já está estabelecido, é gente séria, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um limite para ele de 5 mil por mês em fumaça, certo? Ou seja, ele ainda vai vender aquele mercadorias através do cartão de crédito, mas a adquirente, a subadquirente, topa dar um limite de crédito, emprestar dinheiro para ele, contando com aquela venda futura que ele vai receber. Esse é o FDIC de fumaça. Esse FDIC de fumaça, provavelmente quem está por trás, quem está organizando é a empresa, é o acquirer, é a empresa que adquire o cliente, ou seja, seria não é uma questão da bandeira, não tem a ver com a Cielo, com a Visa, com a Mastercard. Teria mais a ver, desculpa, com uma Cielo, ou com uma Stone, ou com uma Redcard, ou com uma GetNet, do que com a Visa ou com a Master. É isso? Perfeitamente. Perfeitamente. Exatamente isso que acontece. E isso para eles que são os cotistas, eles provavelmente serão os cotistas subordinados desse tipo de FDIC. Sim, você pode até existir, né? Você não tem a obrigatoriedade de que o originador do crédito ou o cedente do crédito seja
o cotista subordinado do FDIC. São boas práticas, né? Então, o que a gente percebe é que, geralmente, no caso dos FDICs de fumaça, as adquirentes ou subadquirentes fazem o papel de cotista subordinado. Eu tenho uma pergunta espinhosa para fazer para você agora. É espinhosa essa. Se eu montei um FDIC que compra multisacado, multicedente, então provavelmente eu tenho as cotas subordinadas. Minha pergunta é, se esse negócio é tão bom, por que eu vou querer vender as minhas cotas subordinadas? Tem um problema de sinalização ou eu estou vendo chifre em cachorro? Então, na verdade, a grande maioria dos originadores, né, os consultores especializados, que se chamam aqueles que tocam os FDICs multicedentes e multissacados, esses caras, eles não querem vender as cotas subordinadas, certo? Eles acreditam na capacidade dele de selecionar bem o crédito, né? E eles acreditam que vão obter ali um nível de retorno que não vão obter em outras alternativas de aplicação. Então, o mais comum é você chegar para um consultor especializado de um FDIC multicedente e perguntar se ele quer vender as cotas subordinadas, e ele não vai querer, certo? O que é um bom sinal. Né? Se ele quiser, esse é o ponto. Se ele quiser, você já vai ficar meio olhando meio de lado, você não vai não? Você vai depender um pouco, Rafael, da proposta que ele tem. Porque, às vezes, ele tem um nicho de originação muito interessante e ele não tem dinheiro proprietário suficiente para subordinar um crescimento da carteira dele. Então, ele pode chamar um parceiro para complementar, e isso não vai ser obrigatoriamente negativo, se for um complemento. Às vezes o que a gente vê é o cara querer se livrar das cotas subordinadas, trazer o máximo possível de investidor para a cota subordinada. Isso não é comum, né? Principalmente nos multicedentes, multissacados. Nós aqui não investiríamos num fundo multicedente, multissacado, se a gente não contasse com o cara que seleciona o crédito nessa condição junto com a gente. Já bateram na porta de vocês oferecendo, não precisa dizer nomes, já bateram na porta de vocês ou compra aí umas cotas subordinadas aqui da gente? Não é para nós não é comum e realmente para nós não apareceu. Tá bom. Outra pergunta. Você pode explicar para a gente o que é FDIC fornecedores? Tem muito, o FDIC aparece, sei lá, Braskem ou cliente. Você pode explicar isso quando tem um FDIC e o nome de uma empresa na jogada, e se é a empresa comprando ou se a empresa são os recebíveis das compras dela ou os recebíveis das vendas. Você consegue explicar isso para a gente? Respondo, lógico. Então, os FDIC fornecedores, na maior parte das vezes, ele combina uma ambição de retorno com uma ambição estratégica, né? Então, a empresa, ela querendo garantir crédito para a sua cadeia de fornecedores, né? Ou seja, respondendo a tua pergunta, ela é a sacada, né? Ela vai chegar para os fornecedores, por exemplo, a Fiat fez alguns fundos de fornecedores. Então, ela chegava para o gestor e falava, olha, esse aqui são os meus fornecedores, essas aqui são as mercadorias que eu já recebi e esses são os valores que eu devo nesse horizonte de tempo. E aí o gestor, então, provocava os fornecedores, dizendo, olha, você quer receber à vista aquele crédito que você tem contra a Fiat daqui a 90 dias? Receba, vende para o FDIC à vista, você vai vender com uma taxa de desconto, mas você obtém o dinheiro à vista de uma maneira mais eficiente, mais rápida do que antecipar o que ele recebeu junto a um banco. Né? Você vai aprovar o crédito mais rapidamente. E muitas vezes, quando a empresa ela tem a empresa sacada, né? Ela tem esse objetivo estratégico, ela vai estimular um funding mais barato. Ela vai definir, junto com o gestor, uma taxa de juros que não seja
tão cara para justamente financiar a sua cadeia de fornecedores. E ela tende a fazer o papel de subordinado. Essa taxa mais barata é na ótica do fornecedor, certo? Porque nesse exemplo aí da Fiat, a Fiat é a devedora. Então ela fez compras, e vai pagar os fornecedores a prazo. Esse FDIC vai chegar nos fornecedores e falar, amigo, em vez de você esperar 90 dias, eu te dou uma grana agora. Essa taxa mais barata é na ótica do fornecedor. Isto é, se o fornecedor da Fiat bater na porta do banco, não deveria conseguir uma taxa tão boa no sentido menor que obteria, que esse fornecedor da Fiat obteria no banco. É isso. Exatamente isso, além da própria facilidade de aprovação do crédito, né? Porque a Fiat já confirmou para o gestor que a mercadoria foi entregue e que ela vai pagar, né? Então teu risco de fraude é performado, é um negócio performado. Performado e confirmado pela Fiat. Devo e vou pagar. Esse negócio do confirmado é muito relevante, né? Alguém até está perguntando aqui da consultoria de originação. Gostaria que você explicasse qual é a figura dessa consultoria da originação, mas no processo de concessão de crédito, o crédito já está performado, já está dado, reduz o risco. E imagine o seguinte, o Itaú, Bradesco, eles descontam títulos, certo? Só que o Itaú Bradesco consegue confirmar em cada um dos clientes se o serviço foi prestado ou não. O que eu gostaria que você respondesse e ilustrasse com a questão da confirmação, nesse caso de FDIC fornecedores. Joia. Então vamos lá. A primeira questão sobre o papel do consultor especializado, né? Na maior parte das vezes que você ouve esse termo consultor especializado, a gente está falando de um empresário de factoring. Era um empresário que, alguns anos atrás, ele tinha uma factoring e ele comprava as duplicatas dele através da factoring dele. E aí ele percebeu que se ele pegasse o dinheiro dele, o próprio dinheiro dele, não está nem querendo saber de investidor por enquanto, pegasse esse dinheiro, integralizasse num FDIC e fizesse as operações dele através do FDIC, a carga tributária dele desmoronaria. Né? Porque, veja, antigamente tinha a CPMF, volta e meia diz que vão trazer de volta ou não, tal. Antigamente tinha a CPMF. As operações na factoring tem IOF. A factoring paga PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda. Dentro do FDIC não tinha CPMF, não tem IOF, não tem PIS, COFINS, não tem contribuição social. O cotista vai pagar o imposto sobre a valorização das cotas. 15% então, no caso do FDIC. 15%, na verdade, ele vai seguir aquela tabela progressiva. Né? Se ele resgatar mais rápido, poderia pagar até 22,5% e termina com 15% depois de 2 anos. Mas como os FDICs, na grande maioria, são fundos fechados, 15%. Nem come cotas tem. Né? 15% e pronto. Quando resgatar. Né? Ou na amortização, né? Na amortização. É que o cotista, o empresário de factoring, nesse segmento específico dos multicedentes multisacados, que é uma coisa interessante dessa classe de ativo, como o FDIC é muito mais eficiente do que a factoring, é comum o consultor especializado, o factoreiro, manter o dinheiro dele todo no FDIC. Então, lembra que a gente falou que a cota subordinada ela se apropria de um pedaço do retorno da cota sênior? Significa que a cota subordinada cresce muito mais rápido do que a sênior. Então, lá no nosso exemplo de 20 milhões, né, 20 para 80, 20%, 80%, daqui ali a alguns meses, aqueles 20% viraram 30%. O factoreiro poderia tirar os 10% de excesso, porque o que a norma define é que tem que ter um mínimo. Mas por que ele vai tirar 10% de excesso de dentro do FDIC e levar para a factoring se a tributação na factoring é muito maior? Então, ele deixa o excesso de subordinação dentro do FDIC. Para nós, investidores, é um ponto positivo, porque a gente fica com uma subordinação maior do que aquela, né, que o regulamento define. Então, o consultor especializado,
enorme maioria das vezes, ele é um empresário de factoring que vai ajudar o gestor no processo de seleção dos recebíveis que vão compor aquele FDIC e ele vai assumir o papel de cotista subordinado. A remuneração da... Aqui perceba, eu acho que pelo nível das perguntas você percebe que a gente não está aqui com oba-oba, que o FDIC é o melhor de todo. Não é isso, é uma conversa serena sobre o assunto. A pergunta é a remuneração desse consultor de originação se dá como uma parte da taxa de administração ou é uma despesa do FDIC? Muito legal a pergunta, Rafael, porque esse é um outro ponto interessante do FDIC. O cotista subordinado, ele arca com a inadimplência, arca com a remuneração do cotista sênior e é ele que arca com os custos do fundo também. Né? Da consultoria. Então tem que pagar a consultoria, porque agora a consultoria é que escolhe os créditos a serem adquiridos, não é isso? Isso aí, é isso aí. Né? Na verdade, hoje ainda é um papel em que o gestor tem que se envolver, mas pela norma nova que foi colocada em audiência pública pela CVM, o consultor especializado vai poder receber esse mandato para escolher e comprar os créditos de uma maneira mais efetiva. Né? O que eu quero saber é o seguinte. Desculpe, eu te interrompi. Desculpe, pode continuar. Não, então, só tentando te responder. Então, existem duas maneiras do consultor especializado se remunerar, tá certo? Ele se remunera apenas pela rentabilidade da cota subordinada ou ele se remunera por uma composição de retorno da cota subordinada e, como você comentou, um pedaço da taxa de administração. Né, que entra como taxa de consultoria propriamente. Porque, veja, existe uma empresa de consultoria, né, e o FDIC ele não pode pagar profissionais. Né, ele não pode pegar, olha, tem lá a equipe que faz a confirmação dos recebíveis, tem a equipe que faz a prospecção de cedentes. Você não pode pegar o fundo e pagar pessoas. Né? Então, você emite uma nota, certo, de taxa de consultoria para que aqueles prestadores de serviço atuem em prol do fundo. Né? E quem arca com esse custo é o cotista subordinado. Logo, por que eu estou perguntando isso? Imagine que eu descubra um FDIC com uma taxa de administração de 6%. Aí eu vou lá no Condinheiro, no meu Twitter, e falo, o FDIC tal cobra 6% de taxa de administração. Aí o gestor vai lá e responde, vamos supor. Mas é porque eu estou pagando, isso tem que pagar o consultor. Essa resposta não está boa, certo? Porque eu não posso usar a receita de taxa de administração para pagar o consultor. A receita de administração é uma despesa que quem tem que arcar é o cotista subordinado. Eu queria entender esse detalhe. Tá, vamos lá. Hoje, há pouco tempo atrás, até a 555, você poderia colocar a despesa de taxa de consultoria separada como uma despesa do fundo, mas separada da taxa de administração. Hoje, as boas práticas definem que você tem que colocar tudo no regulamento do fundo. Então, o fundo vai pagar 2% de taxa de administração, dos quais 0,30% para o administrador custodiante, 0,20% para o gestor, 1,5% para o consultor especializado. Certo? Então, vai estar descrito lá como taxa de administração e você vai ver cada uma daquelas segmentações de para onde é que vai aquele dinheiro. Né? Mas sai do PL subordinado. Esse que é o ponto. Vamos supor, a taxa de administração do FDIC é 2%. Vamos supor que do 2%, para arredondar, metade é a taxa de consultoria, 1%, sobre o PL total. Mas essa despesa vai sair do PL das cotas subordinadas. É isso? Toda a despesa, não apenas a taxa de consultoria. A administração e custódia, o gestor, todo. Vamos lembrar, o FDIC ele nada mais é do que uma equação matemática. Tá certo? Ele vai emprestar, nosso exemplo lá, ele vai emprestar 2% a 2% ao mês, vai ter uma receita de 24%, vai pagar
é 11 para o cotista sênior, vai pagar 2 de custos, 13, e o cotista ainda vai ter mais 1% de inadimplência, certo? Então tem 14 de custos e 10 de excesso de spread, que quem se apropria é o cotista subordinado. É assim a aritmética. O cotista subordinado ganha a diferença entre a receita de taxa de juros menos custos, inadimplência, remuneração do sênior. Entendi, entendi, entendi. Ou seja, o subordinado, ele recebe o que sobrar. Exatamente. Tanto que uma expressão que se usa para isso é o excesso de spread. Né? Ou seja, Que é uma terminologia spread... super bonita, o que sobrar é dele, né? É isso aí. É isso Beleza. aí. Como é que faz, por exemplo, investidor não qualificado? Ó, pessoal, investidor não qualificado não é o desqualificado, por favor. Investidor não qualificado pode comprar a cota do FDIC diretamente? Não pode. Nesse momento, a norma ela ainda estabelece que o FDIC ele é um instrumento voltado para investidores qualificados, que hoje são aqueles que demonstram ter mais de R$1 milhão em aplicações financeiras. Né? Esse é o investidor qualificado. Existem duas discussões em andamento. Uma delas é um ajuste na definição do investidor qualificado, que poderia baixar esse limite, essa demonstração, né, para alguma coisa na casa de 600. Discutiu a norma dos fundos e tive um capítulo específico para os FDICs, ela está escolhendo determinadas premissas que, se o FDIC atender, ele pode ser oferecido para o público em geral. Né? Então, ao que tudo indica, né, assim que essa norma for publicada, isso deve acontecer durante o ano que vem, o FDIC vai passar, quer dizer, atendida ali algumas pré-condições, que são mercadorias performadas, apenas cotas sêniores que sejam submetidas a uma classificação de risco, né? Então você tem um rating, se eu não me engano, tem que ter um fluxo definido de amortização. Então, algumas características que não são complexas vão, uma vez observadas, vão permitir o acesso do investidor ao investidor de varejo ou ao FDIC. Tá bom. Agora, hoje, falando da Solis, o passivo da Solis hoje é maior com institucionais ou com pessoas físicas? Hoje a gente tem um passivo, eu diria que a gente tem algo como 60% em pessoas físicas e 40% em institucionais. Ou seja, Essas a gente tem um pouco mais de pessoa física do que institucional. Então é 60 pessoa física, 40 institucional. Isso aí. Essas pessoas físicas são qualificadas ou tem algum veículo que é um fundo de crédito que compra o FDIC? Explica como que são essas pessoas físicas, como que essas 40% das pessoas físicas estão acessando os produtos da Solis. Legal. Eu vou ajustar um pouquinho a minha resposta à tua pergunta. É assim, apesar de nós sermos aqui defensores árduos de que o FDIC ele venha a ser aberto para o público em geral, né? A gente participou da audiência pública e reforçamos os pontos positivos dessa perspectiva de mudança na norma. Nós não somos defensores, principalmente nesse primeiro momento de curva de aprendizado, que o investidor compre um FDIC direto. Seja ele público em geral, seja ele o investidor qualificado. Né? E eu vou dizer por quê. Porque, diferentemente de uma debênture, por exemplo, onde o conceito é exatamente o mesmo, né? A debênture da Vale do Rio Doce, a debênture da Localiza, a debênture da Petrobras são empréstimos para essas empresas. Quando você está falando de um FDIC, cada FDIC é diferente do outro. Cada FDIC tem a sua peculiaridade. E se a gente tem diversas casas de análises de debêntures, de ações e assim por de fundos imobiliários, a gente não tem ainda uma cobertura de analistas para os FDICs. Primeiro ponto. Segundo ponto,
Os FDICs são instrumentos mais longos. A maior parte dos FDICs são fechados, ou seja, o investidor não pode pedir resgate. O FDIC ele tem um fluxo de caixa. Então, é muito comum, por exemplo, nos multicedentes multissacados, você ter um FDIC que tenha 18 meses de carência e 18 parcelas em que ele vai te devolver o dinheiro remunerado. Então, prazo total de 36 meses, 18 deles sem nenhum fluxo para você. Então, o investidor está preparado para isso, né? Depois, quem compra um FDIC, geralmente compra o FDIC para levar a vencimento. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer se aproveitar daquela peculiaridade do FDIC. Lembra do FDIC de conta de água que eu comentei? Né? A SEDAI, que foi a empresa, né, lá de Águas do Rio que lançou aquele FDIC, ela só lançou uma série. Nunca mais ela repetiu aquela operação. Ou seja, se eu vender aquela operação, eu não consigo comprar de novo. Então, é muito comum que quem compre o FDIC leve a vencimento. Se isso é verdade, o nosso mercado secundário de FDICs é pequeno. Ou seja, se você precisar fazer liquidez no meio do caminho, não é tão trivial. Por isso que na Solis nós criamos um modelo dos fundos que compram cota de FDIC. Então a gente tem um fundo, pela norma, para a gente investir 100% em cota de FDIC e ser pré-qualificado, o modelo que se adapta é o FIC de FII. Né? Um fundo de cotas de fundo multimercados. Se fosse um fundo de renda fixa, só poderia para investidor profissional. Né? Então, para ser um investidor qualificado, a gente fez um FIC de FII, muito embora seja composto por instrumentos de renda fixa. Então, é um fundo de ativos de renda fixa com a casca de um fundo de fundos multimercado. E a gente tem ali uma carteira diversificada de FDICs, hoje tem 57 FDICs nesse fundo, né? E a gente paga resgate em 60 dias. Então, você compra veículos fechados, que são os FDICs, mas, dada a inteligência de gestão, você consegue proporcionar a liquidez num prazo muito mais curto. Então, o investidor não tem que vender no secundário. Né? Ele não precisa conhecer as peculiaridades de cada um deles. O gestor faz isso e vai entregar uma carteira física. Vender título de renda fixa no secundário vai ser espinafrado pelos spreads. Na verdade, a gente sabe disso. O fundo vendendo, eles têm os 60 dias, ok, que não é o... Mas esses 60 dias que dá chance para o gestor vender nas melhores condições, se é que consegue vender no secundário. Isso na verdade, aqui a gente faz um pouco diferente. É a carta da manga, vai trabalhar aqui com uma posição de caixa relevante, a gente vai trabalhar comprando, ainda que não sejam muitos, mas existem alguns FDICs abertos que pagam resgate anterior a 60 dias, né? Então, a gente tem o fluxo de amortização dos FDICs que a gente investiu há mais de 18 meses e que já estão nos devolvendo o dinheiro. Então, a gente tem uma combinação aqui de instrumentos para gerar liquidez, mesmo sem vender nada no secundário. A gente costuma vender muito pouco ativo no secundário. Em resumo, para uma pessoa física comprar a FDIC diretamente, seria ideal que ela comprasse vários, porque senão ela vai tomar o risco de um. Mas para ela comprar vários, ela tem que saber analisar crédito, e analisar crédito não é fácil. Eu só quero lembrar uma coisa. O Banco Itaú já teve lá atrás uma financeira chamada TAI. Foi pro brejo. Itaú. O Votorantim quase foi pro saco por conta, desculpa a expressão, por dar crédito. Estou mentindo? Estou mentindo? Então, dar crédito para especialista. O FDIC é especialista? Agora, você está falando de uma gestora que escolhe os FDICs que vão compor a carteira. É a mesma coisa falar de bonde internacional. Quem quiser acompanhar bonde internacional, vai no Condiro. O Condiro tem todos do mundo. Só que um bonde para uma pessoa é $200 mil cada um. $200 mil. Aí, mas tudo bem, é um bonde da empresa Reuters Bush. Ok, mas você vai deixar todo o seu dinheiro em um? Você tem que ter aí uns $2 milhões, $1 milhão, $2 milhões para fazer uma carteira de bons. Ah, eu não tenho $2 milhões. Então não faz isso. Compra um fundo
que vai diversificar. É o que você está me dizendo. O fundo já diversificou isso para você. Claro, vai ter taxa de administração? Vai, porque ninguém trabalha de graça. Esses fundos da Solis, onde podem ser comprados? Hoje a gente está, o investidor vai encontrar os fundos em todas essas plataformas de investimento, né? Então, na plataforma da XP, do BTG Digital, da Guide, da Orama, da Warren, então diversas e tantas outras plataformas, né? A gente oferece lá o nosso Solis Antares, que é o nosso fundo mais antigo, o fundo vai fazer 10 anos agora de histórico em abril do ano que vem. Né? Quantos por cento do CDI desde o início? Desculpa? Quantos por cento do CDI desde o início? Olha, desde o início, o fundo nunca fechou um ano sem entregar pelo menos 120% do CDI de retorno. Né? Nesse ano, o acumulado até agora, se não me engano, é 164% do CDI. A gente fez até aqui um estudo, porque a gente tem visto muita captação nos fundos líquidos, né, que estão se aproveitando de um carrego, né, de um excesso de retorno que eles construíram lá no momento mais ácido da crise. Né? Mas, quando a gente pega 24 meses, ou seja, a gente pega a crise desde o começo e a gente pega toda a recuperação que esses fundos líquidos tiveram, ainda assim o nosso Antares entrega um retorno bem mais robusto. A gente entrega 150% em 24 meses e os fundos líquidos têm entregue aí na casa de 110%, 105% do CDI. Uma coisa muito legal do FDIC é que, como a gente conta, né, com toda essa proteção das cotas subordinadas, e ao mesmo tempo a gente tem os FDICs são marcados na sua curva, né? Então a gente tem uma volatilidade muito baixa nos FDICs. Então a gente consegue, você olha um gráfico do Antares, você vai ver que ele é muito estável no tempo, né? Tanto que nesses, acho que uns 118 meses, né, até hoje, a gente nunca teve um mês negativo, né? O fundo acaba conseguindo entregar uma rentabilidade muito consistente. Binelli, a gente vai ter que parar daqui a pouco. Eu vou pedir para você fazer suas mensagens finais, como é que as pessoas chegam no Binelli, como é que as pessoas chegam na Solis. Você já respondeu que havia as plataformas, Orama, XP, você falou todas, Warren. Eu quero que você faça seus comentários finais, que vai dar uma hora, o Instagram vai nos derrubar. Tá, joia. Bom, Rafael, primeiro, de novo, agradecer pelo espaço para a gente falar desse instrumento muito interessante, uma maneira muito legal de se investir em renda fixa, com níveis de retorno bem diferentes, né, e contando com toda essa proteção que a gente conversou aqui de subordinação, excesso de spread, ou seja, uma maneira muito inteligente de se investir em renda fixa. Acho que a gente vive um momento em que o próprio Banco Central tem estimulado a migração do crédito para o mercado de capitais. Então, não tenho dúvida que a gente vai, a cada mês, ouvir cada vez mais falar de FDICs. A hora que a CVM aprovar a nova norma, a gente tiver o FDIC para público em geral, ainda mais pessoas, a gente vai ouvir falar dos FDICs. Então, não deixem de conhecer esse instrumento. Informações da Solis vocês podem obter no nosso site www.solisinvestimentos.com.br. Eu estou no LinkedIn, no Instagram, à vontade. O que vocês precisarem de mim, pode contar. E, Rafael, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu quero que fique bem claro que nunca o Com Dinheiro faz vídeo, postagem, Instagram pago. A gente fala isso porque são pessoas que estão aqui para contribuir. Então, olha a aula que o Binelli nos deu hoje. Eu que agradeço, em nome da comunidade Com Dinheiro, a aula que você deu, a explicação serena, séria, sem carregar nos adjetivos que o FDIC é a última. Não é. É sério o negócio. É uma alternativa que os investidores institucionais aplicam e está disponível para as pessoas físicas via fundos multimercado que compram os FDICs. Muito obrigado. A gente precisa ter uma nova rodada. Um abraço e muito obrigado por fazer todos esses esclarecimentos, Binelli. Que isso, um abraço para você também. Tudo de bom.